que ela é o som, né, a canção da terra. E a gente pode entender assim como o grito da terra. E esse vídeo, essa canção, ele fez há mais de 20 anos atrás. E, segundo consta, foi proibido nos Estados Unidos na época, né? Então, para caracterizar bem a energia índigo, por isso que eu escolhi, né? Entre outros motivos, mas eu acho que fica bem claro, pode passar para nós, a força, a energia, né? A disposição, a vibração dessa geração índigo que está aqui. E é com essa força e essa vibração que eles se dedicam cada dia e não conseguem ser diferentes, não tem como ser diferente, porque eles vieram para romper muros, para romper fronteiras, para romper barreiras. Então, por isso eles são identificados como rompedores. Então, os índigos, às vezes as pessoas me perguntam, índios, que não conhecem o assunto. Exatamente. Não, os índigos são seres humanos diferentes, né? E uma coisa que a gente sempre fala, não vamos nos apegar a nomes nem a rótulos, não é isso que nos interessa, né? Então, são nomenclaturas, índigo, cristal, crianças estelares, que a gente está usando apenas didaticamente para estudar um momento histórico da nossa evolução, que é um momento particularmente importante e diferente, por isso que tantos estudiosos, tantos pesquisadores estão se debruçando nesse momento para estudar e tentar entender as novas gerações. É um momento especial da nossa evolução. Então eles são realmente diferentes e vêm para acelerar o processo de evolução planetário. Eles possuem, entre suas características, um potencial de mudança em seu DNA e um sistema imunológico fortalecido. Isso é uma coisa que a gente tem visto, quem trabalha com crianças, quem tem filhos, enfim, professores. Todo mundo, eu acho que já está tendo muitas experiências e testemunhos ao seu redor. Eu que trabalho com consultório, faço palestras, às vezes dou cursos, já tive um grupo de estudos sobre o tema há vários anos lá em Porto Alegre, agora a gente fez uma pausa. A gente tem muitos exemplos, né? Os pais relatam, as crianças se curam mais rapidamente de doenças às vezes graves, que antes poderiam facilmente levar à morte, elas têm uma recuperação fantástica, né? Os sintomas são muito mais abrandados. E também elas não adquirem doenças. Isso já foram feitos alguns estudos nos Estados Unidos, por exemplo, comprovando que elas não adquirem nem AIDS, nem câncer. Elas têm uma resistência e isso vem desse DNA, digamos, mais ativado, né? Sem contar que a gente já tem algumas crianças nascendo com o novo código genético. Isso é uma outra história, né? Elas têm um novo estado de consciência, portanto, uma consciência mais expandida, características físicas, psicológicas e espirituais diferenciadas, tá? Então, assim, para a gente ter uma visão bem rápida do que são os índigos. Isso aqui está um pouquinho longo, mas eu fiz questão de citar, né, o único slide assim, porque veio de um antropólogo também, de acordo com o Dr. John White, membro da Associação de Antropologia Americana, está se delineando, quer dizer, uma legitimidade para esse processo, né, que vem daí, está se delineando uma nova humanidade que se caracteriza por uma psicologia já modificada, baseada na expressão dos sentimentos e não na repressão. É daí que a gente vê que essa geração é transparente por excelência. Nada fica embaixo dos panos, nada fica escondido por muito tempo. E nós estamos vendo isso acontecer direto na nossa sociedade, em todas as instâncias, né? O que antes ficava escondido, velado por muito tempo, hoje aconteceu, está na boca do povo. E os índigos são responsáveis por isso. Tá? Então, isso se traduz em motivação solidária e amorosa, não competitiva e agressiva, numa lógica multinível integrada, não linear, sequencial, um sentido de identidade inclusiva, coletiva e não isolada e individual, e em capacidades psíquicas utilizadas com propósitos benevolentes e éticos e não beligerantes e imorais. Eu acho essa passagem aqui, eu diria para vocês que entre tudo que eu tenho lido, estudado, acho que ela resume bastante bem, né, esse momento histórico e evolutivo que a gente está vivendo, tá? Por isso que eu quis compartilhar com vocês.
Essas gerações são multilaterais, a Noemi já falou, deu exemplos e já, né, temos, acho que o entendimento disso, são crianças, são jovens capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Eles falam no celular, eles ouvem a professora, eles fazem um desenho, eles conversam com os colegas, eles botam um bilhetinho colado na sola do sapato e vão passando as mensagens assim, enquanto a professora está falando, como um menino que eu atendi, e eu disse, mas tu te comunica pela mente? E ele falou... uma consulta que ele fez comigo, uma única, né? Não precisou mais, ele estava emperrado na escola. Esse é um exemplo que até eu cito no livro das crianças Cristal, porque me marcou muito. Foi um menino que fez uma única consulta, tinha 8 para 9 anos na época, super inteligente e não avançava na escola de jeito nenhum. Então a mãe levou ele para mim e tivemos uma consulta muito interessante, onde eu disse, tu conversa pela mente. Então ele não falava, né? E eu ia tentando me comunicar também com ele nessa base, poucas palavras. E lá pelas tantas foi muito engraçado, foi cômico, porque eu fui indo nessa conversa e eu disse, mas como é que vocês fazem na escola? Afinal, comunicação pela mente, como vocês fazem na escola? E daí ele mostrou assim, a sola do sapato. Vocês se comunicam pela sola do sapato, interessante isso. Daí ele mostrou o papel. Colam o papel e escreve, ele mostrou. Eu digo, mas como vocês colam o papel na sola do sapato para irem fazendo os bilhetinhos e se comunicando? Daí ele se apertou, porque ele não conseguia mostrar ou traduzir em gestos, e ele falou, Durex, e caiu na risada, né? Porque ele mesmo se deu conta que às vezes aqui na Terra, por mais avançada que seja a comunicação telepática, porque ela é, né? Às vezes a gente precisa das palavras, né? Então foi muito engraçado, porque eu percebi que ele teve esse insight e caiu na risada. E depois disso a consulta fluiu no outro nível, jogamos. Mas o interessante que eu conto para vocês é que uns 3 ou 4 dias depois, a mãe me ligou para me contar algo surpreendente dessa única consulta. Esse menino simplesmente passou bem, começou a fazer os trabalhos, as provas, mudou de atitude. Aí os pais sentaram com ele, que era filho único, e disseram, vem cá, tu estava escondendo o jogo, o que aconteceu? Que passa? Né? E ele disse assim, a mente se abriu. E aí simplesmente foi essa a definição do acontecimento, a mente se abriu. Aconteceu alguma coisa naquela consulta que permitiu a ele se reconhecer, foi o que eu entendi, né? Se dar conta que ele podia ser quem ele era, mas que também sendo quem ele era, ele precisava usar alguns recursos daqui, como a fala, né? E que tudo bem, mas ele podia ser quem ele era. Então isso mudou, ele foi bem, passou de ano, passou por média, está super bem até agora. Agora no lançamento do livro ele esteve lá, então são casos bem interessantes. O que eu queria falar também ainda, que eu acho que é importante, assim, da multilateralidade, é que como essas crianças fazem naturalmente tudo ao mesmo tempo, os professores muitas vezes e os pais têm a dificuldade de entender e acham que as crianças estão mentindo, né? Então uma menina que eu atendo, uma pré-adolescente, ela chega quase a chorar, porque ela disse, a minha professora disse que não, que eu estou mentindo, que eu não prestei atenção, que eu não entendi, que eu estou inventando, que eu não posso ter copiado e ter feito, e ter conversado e ter feito outras coisas, que eu estou mentindo para ela, né? E isso é algo que atinge na alma, né? Porque quando a gente pergunta, eu pergunto para ela onde dói, ela diz, dói na alma. Me dói na alma, a professora não acreditar, ela duvidar. Então, o que eles precisam, sim, eu acho que uma coisa que a gente tem que ajudar as crianças, os jovens, é a alcançar algum grau de disciplina, para que eles possam se organizar melhor, né? Eles precisam de disciplina, principalmente o índigo artista, que depois a gente vai ver rapidamente os tipos, né? São 4 tipos, mas eles precisam ser compreendidos, reconhecidos, e depois sim ajudados no sentido de criar alguma disciplina para que eles possam achar o equilíbrio que a Noemi falou, que é isso que nós todos precisamos. Só que para a gente conseguir fazer essa ponte com eles, a gente precisa dar crédito, a gente precisa confiar neles, isso é honrar essas crianças, tá? Isso é fundamental. Então, pode passar.